Olá, esse é o programa Encontros e hoje eu, Cristiano Eloy, converso com o professor Paulo Rezende. Ele é coordenador do Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral. Professor, prazer conversar com o senhor um pouquinho. Quero saber um pouquinho dessas questões que estão no noticiário atualmente, questão dos caminhoneiros, questão de infraestrutura de logística. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos desafios logísticos do país e como resolvê-los. Muito bem, Cristiano, vamos lá. O Brasil, das 40 principais economias do mundo, o Brasil é aquele que apresenta o mais deficiente complexo logístico entre esses principais países. Bom, o que acontece é que toda economia, quando ela é muito grande, e o Brasil é uma grande economia, ela tem que ter um alinhamento em termos de eficiência logística. Não é o nosso caso. Por exemplo, se nós formos comparar com um país de dimensões continentais, como é o caso dos Estados Unidos, que tem uma estrutura de cadeias produtivas, por exemplo, tem os desafios de distribuição muito parecidos com o Brasil, lá nós temos um custo logístico em percentual da receita bruta das empresas da ordem de 8%. No Brasil hoje, nós estamos com cerca de 11,5%. E se a gente observar, e isso vai de encontro a um grande gargalo, um grande desafio que as empresas de distribuição têm, é que 40% da formação desse custo está no transporte de longa distância, que é justamente, no caso brasileiro, pela concentração que nós temos da nossa matriz de transportes no modal rodoviário. Então nós temos que o grande custo logístico brasileiro hoje está sobre rodas e rodas que nós acabamos de presenciar o que uma paralisação pode levar de prejuízo não só para a indústria, mas também para o consumidor, porque em uma semana nós vimos produtos já faltando nas prateleiras dos supermercados. Então, para quem mexe com distribuição no Brasil, a deficiência logística é muito grande, afeta os seus custos de maneira fundamental. Então, nós precisamos, nesse momento, repensar, inclusive, não só a nossa eficiência logística rodoviária, mas como que nós podemos desconcentrar essa matriz de transportes para que a gente deixe para as rodovias produtos de maior valor agregado e peso bruto menor, que é justamente aqueles bens que são aqueles bens de consumo duráveis e não duráveis, que é, na nossa opinião, aqueles que devem ser mais cuidados, porque afeta o bolso do consumidor. Agora o senhor falou da questão do custo logístico, que no país é de 11,5% e nos Estados Unidos é 8%. De que maneira no Brasil, a médio, a longo prazo, isso poderia ser baixado, se nós conseguiríamos chegar ao custo dos Estados Unidos e se esse impacto de 40% no preço da mercadoria final poderia ser abatido ainda mais? Olha, nós não podemos ter nenhuma ilusão de dar uma resposta do tipo assim, nós precisamos de melhorar as rodovias brasileiras. Isso é muito óbvio, né? E eu diria que nesse momento se aproxima da utopia, porque o Brasil vive uma crise político-administrativa muito difícil de ser contornada, né? Nós vamos ter um tempo aí para que essa ferida seja tratada. E, ao mesmo tempo, não só a questão da economia e da inflação, mas também nós temos um outro lado, que é o lado dos escândalos, né? Esses escândalos retiraram do mercado os principais players no investimento em infraestrutura no Brasil, principalmente a infraestrutura logística. Bom, então, uma empresa, vamos pegar o exemplo típico de uma empresa de distribuição, né? Ela tem, digamos que ela tem os seus produtos com origem no Sudeste
e ela tem que fazer uma distribuição lá para o Nordeste. Ela vai enfrentar situações numa BR-116, por exemplo, que é uma BR muito deficitária, né? Os custos são altíssimos, a distância de transporte é muito grande e ela não tem um transporte de cabotagem, que é esse transporte ao longo da costa, que poderia reduzir os custos para ela. Ela não tem grandes investimentos, então as estradas não vão melhorar, mesmo que fossem pedagiadas, não vão melhorar. As perspectivas de melhoria não são de curto prazo. Bom, então o que resta para essa empresa para diminuir os custos? Resta para ela 3 coisas. A primeira coisa que ela tem que pensar é a questão da gestão da frota. Tem que ter profissionalismo na gestão da frota. Então tem que saber onde colocar a sua frota própria, onde alocar os agregados e onde fazer a contratação de autônomos. Então, gerenciamento, gestão de frota é essencial. E eu digo isso por quê? Porque nós temos hoje as empresas de distribuição, além de terem frotas próprias, elas também fazem contratação de transportadoras. Então, hoje, onde é que afeta essa deficiência logística? Afeta justamente nos custos variáveis, concentradas mais ou menos em 40% de combustível, os outros 30% em peças de reposição e 30% em pneus. Então, se você faz um bom gerenciamento de frota, você ataca esses 3 custos variáveis de forma bastante significativa, né? Além disso, ela tem que fazer uma boa gestão de frota, porque ela tem que preservar, quando é frota própria, e a transportadora tem que fazer isso também, preservar a vida útil do seu caminhão, porque o desgaste do caminhão nas estradas é muito grande. Então, o primeiro ponto é gestão de frota. O segundo ponto é a parceria com empresas locais, porque aí nós podemos ter o quê? Uma espécie de balanceamento ou equilíbrio da função logística. Porque se eu tenho que sair de uma determinada fábrica, ou um centro de distribuição aqui no Sudeste, por exemplo, para levar para o Nordeste, direto na gôndola ou na prateleira de um supermercado lá em Recife, o que vai acontecer é que, além desse grande tempo que eu vou ter no deslocamento de longa distância, eu não sei se na hora que eu chegar na baia de carregamento lá do supermercado, o meu caminhão vai sair rápido de lá, para eu ter um frete de retorno com mais rapidez. Isso daí é muito prejudicial, porque eu já vi muito caminhão de distribuição parado na baia esperando o cliente dar ordem para ele tirar aquela carga. Então, quando se tem um parceiro local, às vezes você tem um lugar onde o parceiro, você entrega na armazenagem do parceiro e o parceiro depois cuida de entregar até com muito mais rapidez. Essa combinação de última milha logística com a longa distância é muito prejudicial para as empresas de distribuição. E, finalmente, elas tomarem bastante cuidado com a mão de obra. O Brasil hoje vive na área de logística um apagão de mão de obra, então ela precisa combinar a capacitação da mão de obra, a especialização da mão de obra com aquilo que o cliente quer. Eu vejo muito conflito entre empresas de distribuição, por exemplo, que contratam transportadoras pensando no frete mais barato, quando a combinação delas com os seus clientes é num alto nível de serviço. Como tem um intermediário aí, esse intermediário pode não cumprir com os níveis de serviço que os clientes esperam. Esses 3 pontos são fundamentais para conviver com a deficiência da infraestrutura. Mais uma vez, eu poderia ser aqui utópico, eu diria, falando, fique tranquilo que as estradas brasileiras vão melhorar rapidamente. Não vão, nós temos que tirar leite de pedra. Esse foi o programa Encontros. Eu conversei com o professor Paulo Rezende, ele é coordenador do Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral.